o tempo todo a hora de começar as coisas, ou quem fica sempre na expectativa da chuvarada, não vai plantar coisa nenhuma. E é uma recomendação de Jesus que você caminhe contra o vento, tenha bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Esse é o chamado. E o texto prossegue e coloca tudo sob o mistério. Você não sabe qual é o caminho de Deus, assim como você não sabe o caminho do vento. Nós estamos no século XXI, onde a gente se jacta de conhecer as circunvalações dos ventos, as correntes e todas essas coisas. A gente só as conhece quando está tudo bem. Quando elas estão assim funcionando, sabe, ao ritmo de bar, está tudo bem. Mas quando dá doida nelas, e elas têm vontade própria, estranha, aí a gente não sabe de mais nada. E nem como são feitos e constituídos os elementos essenciais do ser, como os ossos do ventre da mulher. Você pode até passar um ultrassom e ver que está havendo malformação. Agora, pode até fazer uma explicação que chegue a uma conclusão assim, quase interessante sobre a razão da malformação. Mas agora que a gente começou a abrir o gene, a gente não sabe ainda nada, a gente ainda está desatando assim o envelopezinho para entender um dia um pouco mais de onde é que essas coisas se originam, como é que elas aparecem. E isso aqui ilustra o fato de que a gente não sabe qual é o caminho de Deus. E quanto mais os anos passam, mais eu tenho certeza disso. De que eu não sei, olha só, eu estou aqui. Olhem para mim. Oi. Pelo amor de Deus, se eu fosse contar para vocês a historinha só dos últimos 7 anos até chegar aqui, é impensável. Tudo que está acontecendo é impensável. Como é impensável hoje à noite para o presidente Lula o que está acontecendo lá com ele e com a tropa dele. É impensável para o genuíno, que deve estar numa depressão terrível. Impensável. É impensável para o pessoal que estava tirando aquele jazz maravilhoso lá em New Orleans, há 2 semanas atrás, que a cidade hoje já era. A gente não sabe. Deus é mistério, por isso o justo vive pela fé. Porque se houvesse qualquer outro caminho, não seria pela fé. É pela fé, porque o caminho é andando no mistério. É como Abraão, que saiu sem saber para onde ia. Nenhum de nós está sabendo para onde vai. Pobre daquele que diz para si mesmo: eu sei como serão os meus dias. Cada dia tem que ser vivido como um dia chamado hoje. Cada passo é um passo de fé. Cada encontro é processado na fé. E toda experiência serve apenas para você resistir o outro dia. Para vencê-lo, para sobrepujá-lo, para perseverar. Até crescer em tanta esperança, que você se regozija todos os dias, até nos maus, porque serão muitos. Agora eu estou dizendo isso, você diz: poxa, cheguei aqui para ouvir essa, meu Deus, depois de uma vitória de 5-0, podia estar uma coisa melhor para o meu lado. Eu estou dizendo isso porque a leitura do Eclesiastes, quando a gente começa a perceber que cada coisinha dito ali faz sentido com o espírito do Evangelho, com o que ensina, isso cresce para nós. E olha as recomendações simples, que se a gente puser em prática, se não for um manual, mas for uma consciência, se transformar em alguma coisa aprendida, guardada, que
se torna intrínseca, que não está num compartimentozinho da gente assim, numa gavetinha, que você vai lá e abre e diz assim, eu tenho esta informação. A maioria de nós vive assim, com gavetinhas, né? E cristão, se for evangélico, ainda tem mais gavetinha ainda, porque tudo é como isso, como não ser isto, como conseguir aquilo, são manuais e mais manuais, e mais manuais, e tudo está manualizado, assim, escrito, para o cara aí, ele vai andando conforme o manual, e vai lá caminhando, achando que sabe que está indo para algum lugar. E no dia que ele acha que sabe, ele perdeu a si mesmo, porque já não está andando na fé. E o que eu estou dizendo é que essas coisas não podem ser informações, elas têm que fazer parte da nossa formação, da nossa constituição, tem que virar pele, carne, sangue, impulso, instinto, tem que ir tomando conta da gente, para poder fazer bem a gente. Do contrário, fica só no nível da cabeça, não realiza coisa nenhuma. Serve apenas para a gente contar para os outros, para bater papo, mas não traz benefício nenhum para ninguém, e especialmente para você. Primeiro princípio, que em sendo absorvido, transformado em consciência, se tornando parte de nós, não um recurso, mas uma essência em nós, é simples e é estapafúrdio, considerando o que segue. Porque o que segue é um chamado ao realismo, não é? Depois de um tempo, olha, se cair para o norte caiu, se cair para o sul caiu, se o vento soprou na direção, caiu para lá, a árvore vai ficar para lá. Tem certas coisas que aconteceu, é acidente. Em outras palavras, ele segue evocando uma insegurança enorme, uma total falta de controle nosso sobre as coisas. Mas apesar disso, olha como ele começa. Começa com a antilógica. Começa de modo estapafúrdio. Começa com maluquice. Porque vai dizer depois, você não sabe nada. Mas antes de dizer que você não sabe nada, não controla nada, e que você tem que trabalhar muito, e se regozijar em todos os seus dias, sabendo que haverá dias maus e que não serão poucos, ele deveria começar dizendo então, olha, trava tudo. Constrói um armazém. Cava um bunker. Realiza uma represa e guarda o que você puder. Não se exponha, não se queime, não ponha a cara para fora. Exerça a sua autopreservação ao extremo. Porque você não sabe de nada, então, cara, se você está aqui, o que você pega é o que vale. Segura! Mas contra essa lógica, que é a lógica militar, que é a lógica do estado de sítio, que é a lógica da cidade sitiada, que é a lógica de José para Faraó no Egito, que é a lógica normal do dia a dia, do business as usual. Contra essa lógica, vem esse absurdo. Lança o teu pão sobre as águas. Imagina só. O cara não sabe de nada, não tem ideia de coisa nenhuma.